Olá pessoal, sou Davi Menezes, vamos dar continuidade ao nosso curso do WordPress. Na aula anterior falei como instalar e configurar o WordPress. Agora vamos dar prosseguimento falando sobre o painel, que é a parte inicial do site. Se você quiser verificar como anda a parte visual do seu site, veja que aqui em cima aparece o link Ver o site. Se você clicar nele, você vai poder visualizar como está o seu site no momento. Veja que essa é a parte inicial, com um tema padrão já pré-instalado. O que é tema? Tema é a parte visual do seu site, onde dá a forma e cor e posicionamento dos elementos. Por exemplo, este template, este layout, tem essa certa largura, a parte de procura fica direcionado nessa posição. Em outros templates poderia estar posicionado aqui embaixo, ou aqui onde está esse, ou onde o desenvolvedor do tema escolher. Por exemplo, você pode escolher tirar o nome daqui de cima, você pode trocar esta imagem do topo. Aqui, por exemplo, aparece as informações referentes ao seu site, aqui em cima as páginas contendo os menus, e essas informações aqui do lado, todas elas podem ser mudadas de acordo com o seu gosto, como por exemplo, deixar essa página inicial sem colunas do lado direito. Veremos como alterar essas informações mais adiante. Vamos retornar ao nosso painel administrativo, clicando em Painel e voltamos à área inicial. Veja que aqui tem umas informações iniciais, onde você pode ler e depois clicar em Ignorar para sumir com as informações e verificar que você tem alguns blocos de informações contendo algumas informações importantes. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o seu site. Veja que em conteúdo você tem um artigo, uma página, uma categoria, 0 etiquetas, nenhum spam, 0 pendente, aprovado e comentário. Em discussão, já há um comentário, assim como em conteúdo já há um artigo. Mesmo que você não tenha cadastrado nada, assim quando você instala o WordPress, ele automaticamente cadastra algumas informações padrões para que você possa ver logo de início como funciona e como se posiciona alguns arquivos. Veja que quando a gente entrou na parte visual do nosso site, já tem algumas informações cadastradas. Veja, veja esse artigo do Olá Mundo. Ele é um primeiro post, certo? Já é o primeiro artigo do nosso site. Ele cadastra isso para você verificar como que fica posicionado o artigo na sua página. Assim como ele coloca também alguns comentários. Veja, este artigo tem uma resposta. Se você clica, veja que você foi direcionado à área de comentário, onde o senhor WordPress, nesta data, inseriu um comentário para o seu post, para a sua matéria recém-criada. Tá certo? Isso foi colocado automaticamente para que você possa visualizar como que funciona essa parte de inserção de post e comentário. Mais para frente a gente vai excluir cada um deles para começar tudo do zero. Ok? Aqui você pode automaticamente criar rapidamente um post através dessa área. Você pode criar o seu título. Você pode criar o seu conteúdo aqui, com toda a sua matéria.
e criar a sua etiqueta. Etiqueta o que é? São palavras necessárias para os buscadores indexarem melhor o seu site. Ele vai categorizar o seu conteúdo com essas palavras. Por exemplo, o seu conteúdo vai estar falando de esporte. Certo? E aí você publica, olha o que vai acontecer. O arquivo foi publicado com o título que você deu, o conteúdo e com a tag específica. Significa que quando alguém digitar essa palavra que você digitou esporte, por exemplo, no Google, o seu site pode aparecer para a pessoa que está procurando notícias de esporte, porque você disse que o assunto era referente ao esporte. Não é só por isso que o seu site pode aparecer, mas é um dos grandes motivos que faz o seu site ter uma boa colocação, um bom título, um bom conteúdo e boas etiquetas. Vai fazer com que o seu site se relacione bem com os buscadores. Para maiores informações sobre técnicas SEO, acesse o Google e você pode pesquisar lá diversas dicas de como indexar melhor. Mais para frente, eu vou estar dando uma aula sobre como utilizar um plugin para facilitar este processo. Se você quiser ver o artigo recém-publicado, clique no link Ver Artigo e veja que você é direcionado para a área inicial do seu site com o artigo recém-publicado, título teste, onde tem o conteúdo, certo? E a tag que você colocou, chamada etiqueta, ok? E o espaço para alguém deixar um comentário, certo? Veja como ficou na parte inicial. Clicando na área inicial, você tem então agora dois posts, duas matérias. O Olá Mundo, que já foi pré-cadastrado, e a que você acabou de cadastrar, certo? No próximo, será colocado em cima desse, e assim posteriormente. O posicionamento desses conteúdos podem ser mudados também. Se você tem conhecimento de HTML, PHP e CSS, você consegue alterar o posicionamento desse post, visitando as páginas do WordPress referente às tags, por exemplo, de post. Você pode conferir algumas dicas de como inserir um post de maneira diferente da que é apresentada como padrão. Você pode ter algumas dicas de como mudar o posicionamento desses posts visitando alguns templates de exemplo, onde cada um posiciona da melhor forma que lhe convém. Vamos voltar então ao nosso painel administrativo e verificar as outras opções. Por exemplo, a parte de comentários recentes. Veja que aquele comentário pré-cadastrado pelo próprio sistema aparece aqui. Se tivesse um outro comentário também, recém-criado, iria aparecer aqui. Para facilitar para você o gerenciamento desses comentários, onde você poderia estar desaprovando, respondendo o comentário, editando, caso tenha alguma palavra que comprometa o seu site, marcá-lo como um spam ou enviá-lo direto para a lixeira. Em rascunhos recentes, você pode conferir todos os seus posts que você não publicou, porém ficou guardado como rascunho para postagem e publicação posterior. Em links de entrada, veremos também como configurar os links referente a esta parte. Como, por exemplo, você pode estar criando um link para um certo site para poder estar gerando uma certa comunicação com ele. Por exemplo, alguém visita seu site e a partir deste link a pessoa pode ser redirecionada ao site que você está indicando. Veja que esse widget do painel pesquisa regularmente o Google Blog Search para detectar que outros sites linkam para o seu e mostra-os aqui. Ainda não foram encontrados links, não faz mal, não há pressa. Ou seja, links de entrada serve para verificar se algum site fez referência ao seu. Assim como eu disse, como você faz referência a outro, outros também podem fazer referência a você. Isso é ótimo para os pesquisadores, como os robôs do Google, para indexar melhor
o seu site nas buscas. Os plugins são complementos de funções adicionais que podem ser colocadas no seu site, como por exemplo, o Hide Title. Veja que aparecem algumas informações referente ao plugin. Se você clicar no plugin, por exemplo esse, você vai ser redirecionado para a página de plugin do site referente a este plugin, onde você pode obter maiores informações a respeito, assim como descrição do plugin, processo de instalação, algumas screenshots ou telas do plugin, algumas estatísticas, o suporte e a área de desenvolvimento ou de desenvolvedores. Se você tem problemas com o inglês, usando o navegador do Google Chrome, clicando com o botão direito na área de trabalho, veja que aparece a opção Traduzir para português, onde você pode estar lendo todas as informações referentes ao plugin e verificando se ele atende à sua necessidade, fazendo então um download e instalando no seu site. Veremos como instalar um plugin diretamente pela área administrativa de plugins do seu site posteriormente. Vamos voltar para o nosso site. Veja que aqui aparecem os mais populares. Você pode estar pesquisando posteriormente na área de plugin, aqui mesmo na área administrativa, na parte de plugins. Veremos mais para frente. Continuando no nosso painel de administração, no nosso blog oficial do WordPress, contém algumas informações referentes à comunidade, onde tem diversas dicas muito úteis para você se manter informado dessa grande plataforma que é o WordPress. O WordPress é uma grande plataforma mesmo, porque ele é amplamente usado no mundo inteiro, onde tem diversos desenvolvedores espalhados pelo mundo, colaborando para a boa manutenção e crescimento dessa grande ferramenta. Essa outra parte de outras notícias do WordPress, você consegue verificar também notícias super importantes para você estar familiarizado e sempre atento com novas versões e novas novidades dessa grande ferramenta. Essa área do painel administrativo, você consegue verificar todas as informações relevantes e iniciais como resumo para otimizar o gerenciamento do seu site. Porém, você pode fazer isso também através dos menus do lado esquerdo de cada item, como por exemplo, verificar um certo post. Por exemplo, veja que você tem um artigo. Você pode verificar esse artigo a partir deste menu. Veremos cada uma dessas opções. Antes disso, vamos clicar em atualizações, onde está marcando 4, que significa que há 4 atualizações no seu sistema a serem feitas. Veja que algumas informações aparecem aqui. Ou seja, primeiramente, as mensagens aqui em cima, marcadas de rosa ou vermelho, que geralmente são informações mais importantes do sistema, como por exemplo, antes de fazer ou atualizar alguma coisa, faça um backup dos seus ficheiros e base de dados, ou seja, faça o backup do seu site inteiro antes de você atualizar alguma coisa, pois caso haja algum problema na instalação do plugin e corrompa os seus arquivos, assim como você tem um backup efetuado, você vai poder recuperar todo o seu site sem problema. Ok? Então, por exemplo, aqui está disponível uma versão atualizada do WordPress. Você pode atualizar para esta versão, atualizando agora, ou fazendo download, ou pode esconder essa atualização. Escondendo essa atualização, simplesmente você esconde essa notícia. Porém, essa informação referente à atualização poderá ser verificada posteriormente. Veja que você pode atualizar para outras línguas também. Você pode atualizar agora ou fazer o download do arquivo e instalá-lo posteriormente. Em plugins, também há algumas atualizações disponíveis. Por exemplo, desse plugin que já vem automaticamente com a sua instalação do WordPress. O Axmat
É um plugin muito interessante que ele controla os spams do seu site. Mas para isso você precisa de uma chave pelo site do próprio WordPress. Veremos como fazer isso posteriormente. Você também pode atualizar temas que você já possui. Por exemplo, o 2011 e o 2010 têm algumas informações relevantes, que já são padrões de instalação da sua versão. E você pode também instalar atualizações para eles, se houverem. Nós veremos posteriormente como instalar novos temas, procurar por novos e também atualizar a sua versão original. Nos próximos cursos, você verá também como criar novos temas personalizados de acordo com a sua necessidade. Mas para isso, você vai necessitar de alguns conhecimentos prévios de programação, como PHP, HTML e CSS. Então nós vemos nessa aula como visualizar algumas informações importantes no painel administrativo, bem como algumas informações iniciais como seus posts atuais, comentários, quantidade de comentário aprovado, quantidade de pendente, quantos spams, as suas etiquetas usadas, as categorias, páginas e artigos, assim como outras informações importantes do seu site no painel inicial. Na próxima aula veremos então a parte de artigos e todos os seus menus. Até a próxima!